nós, já fazendo conexão com Brasília. Rodrigo Orengo está chegando aqui com a gente. Boa tarde para você, Orengo. Boa tarde, Adriana, Renan, boa tarde a todos. Nesse dia chuvoso em Brasília, com novidades, viu, Adriana? Apesar de uma semana que aqui em Brasília está sendo considerada de uma semana de enforcadão, né? Porque não tem sessão aquela presencial, tem novidades na área política, porque o PL protocolou, formalizou o pedido de urgência para o PL da anistia. Para isso, o partido precisava de 257 assinaturas, conseguiu 262 assinaturas, inclusive tinha assinatura de líderes, 2 líderes do próprio PL, que acabaram sendo excluídas aí do documento por uma questão formal, mas as assinaturas que eram colocadas ali pelo regimento para a apresentação desse regime de urgência realmente foram alcançadas. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é uma definição da mesa diretora, do colégio de líderes, né? E a gente sabe que nessa semana não teremos decisão. Então, só na semana que vem, depois da Páscoa, aí sim com as sessões voltando a ser presenciais, é que ficará a cargo da mesa diretora, em última análise, do presidente da Câmara, Hugo Mota, que vem dando sinalizações aqui de que esse assunto não é prioritário, mas com as assinaturas já colhidas, esse assunto precisa ser decidido, pelo menos para saber se vai para a pauta. O PL da anistia, ele acaba tirando a possibilidade de punição de pessoas envolvidas, investigadas no 8 de janeiro. Ele é realmente abrangente. Agora, o que a gente vê aqui dentro do Congresso Nacional é que o projeto ele ainda não tem o apoio dos líderes partidários, que no colégio de líderes, naquelas reuniões semanais, definem a pauta com o presidente da Câmara. Então, esse é um trabalho agora do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, para convencer os colegas a pautar esse assunto. A gente sabe que existem conversas aqui dentro do parlamento. Esse assunto hoje ele não é uma prioridade na Câmara, mas a pressão da oposição é para que realmente ele se torne uma prioridade. Se o regime de urgência for colocado em pauta e for aprovado, ou seja, tem as 257, os votos, né, de 257 parlamentares, além das assinaturas, aí os votos no plenário, aí ele passa na frente de outras matérias, porque ele não precisa do debate em comissões. Tinha até uma avaliação feita aqui pela mesa diretora de que esse é um assunto para o distensionamento aí entre os poderes, né, de um conflito entre poderes, principalmente do Congresso com o Supremo Tribunal Federal, seria interessante que fosse discutido numa comissão, que tivesse tempo, prazo, né, realmente para decantar ali, para ter muito debate, né, e esperar uma definição final. Mas o PL entende, e os parlamentares que estão no partido entendem, que esse é um assunto que precisa estar já no plenário, que precisa ser votado e decidido pelos parlamentares. Então, o que a gente vai ver, Adriana, de hoje até a semana que vem, depois do feriado, é uma discussão muito intensa aqui nos bastidores do Congresso Nacional sobre o futuro desse projeto, né? Porque só lá no dia 24 a gente vai ter uma reunião de líderes, aí sim que um plano vai ser colocado em prática, né? E aí a resposta cabe agora aos líderes partidários e principalmente ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para saber se esse projeto vai ser pautado ou não aqui no plenário Ulisses Guimarães. Agora, Orengo, a mudança de estratégia é em função de um temor de que o governo pressionasse parlamentares para tirar o nome dessa lista de assinaturas e, se isso acontecesse, o número mínimo poderia ser perdido. Agora, por outro lado, enquanto tem um lado muito interessado em que a urgência seja de fato aprovada e que o projeto entre na pauta, tem o outro lado que não está interessado, mas também não vê a reforma ministerial andar no ritmo que talvez fosse necessário para que o governo tivesse um apoio consolidado em relação a não levar adiante esse projeto de anistia, né? Você está falando principalmente do Centrão, né, Adriana? Sim. Que é realmente esse conjunto de pequenos, médios e até grandes partidos que hoje tem maioria aqui no Congresso Nacional, né? Se a gente for ver lá a radiografia das assinaturas ao projeto de lei da anistia, o segundo partido que dá mais apoio a esse projeto é a União Brasil, que tem ministro, acabou de ter aí, inclusive, uma mudança no Ministério das Comunicações e tem uma indicação do líder do partido para assumir o Ministério das Comunicações, Pedro Lucas, lugar de Juscelino Filho. Tem também, logo depois, partidos como o próprio PSD, republicanos, partidos que têm ministérios aqui também no governo. Então, há uma pressão muito grande da base do governo para que parlamentares retirassem, existia essa pressão para que parlamentares retirassem as assinaturas. E
Isso ainda era possível, mas agora o texto foi protocolado, né? Agora, a pressão ela vai existir se esse projeto for realmente para o plenário, para que esses parlamentares não votem ou simplesmente se abstenham, não participem da sessão, né? Então, essa pressão ela já existe, vai se intensificar, é uma pressão dos dois lados. A oposição querendo forçar para que esse projeto passe na frente de outros e a base do governo também forçando do outro lado para tirar esse assunto aí das pautas prioritárias. O que a gente ouve aqui de líderes do governo é que a prioridade nesse momento do Congresso seria a pauta econômica, inclusive aquele projeto da isenção de ter quem ganha R$5.000 para isenção do imposto de renda, né? Então, esse é o momento aqui de definição que vai realmente para o plenário, mas o martelo vai ser batido só na semana que vem, depois do feriado de Páscoa. Tá certo. Obrigada, viu, Orengo, pelas suas informações. Valeu, Orengo. Bom trabalho em Brasília. Até mais. Amanhã. Valeu, até mais. Valeu.